No exercício de número 2, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos no critério de instabilidade. Para isso, nós temos: aplique o critério de instabilidade para determinar a faixa de composição em que o sistema do exercício 1, formado por 1-metil-dietilamina e água, a 1 bar e 20 graus Celsius, separa-se em duas fases. Nós temos também a presença dos parâmetros A e B de Margulis, equivalentes a 6.349 Joule por mol e menos 384 Joule por mol. Então, nós vamos começar a solução deste exercício buscando o valor de x de 1 que respeite o critério de instabilidade. Lembrando que a derivada segunda da energia de Gibbs em relação a x de 1, mantendo-se temperatura e pressão constantes, para o critério de instabilidade deve ser menor que zero. Lembrando que nós temos duas substâncias, a primeira é o 1-metil-dietilamina e a segunda é a água, e nós vamos considerar que esse sistema está a 20 graus Celsius e 1 bar, e a não idealidade da fase líquida será representada por Margulis 2 parâmetros. Nós sabemos que a energia de Gibbs molar para uma mistura líquida pode ser escrita da seguinte maneira. Então, a energia de Gibbs molar é igual ao somatório de x de I vezes o G de I, mais RT somatório de x de I vezes Ln de x de I, mais a energia de Gibbs molar em excesso. O primeiro termo refere-se à contribuição da energia de Gibbs das substâncias puras. O segundo termo refere-se à contribuição da mistura ideal, ou seja, a condição onde todas as interações entre as espécies da mistura são iguais. E, por fim, nós temos o G de excesso, que refere-se à contribuição da solução real, ou seja, quando as interações distintas estão presentes na mistura. Se nós abrirmos os somatórios em função da espécie 1 e espécie 2, nós temos a seguinte equação. Então, a energia de Gibbs molar da mistura fica igual a fração molar de 1 vezes a energia de Gibbs molar de 1, mais fração molar de 2 vezes a energia de Gibbs molar de 2, mais RT, que multiplica a fração de 1 vezes o Ln da fração de 1, mais a fração de 2 vezes o Ln da fração de 2, mais o termo da energia de Gibbs em excesso, ou seja, fração de 1 vezes a fração de 2, que multiplica A mais B vezes x de 1 menos x de 2. E agora, como você pode perceber, a equação completa está em função de x de 1 e x de 2, mas o critério de instabilidade deve ser derivado em relação a x de 1. Por isso, nós vamos reescrever esta equação substituindo x de 2 como sendo 1 menos x de 1. E assim nós temos a seguinte equação. Agora, nós já estamos prontos para aplicar a derivada. Então, nós vamos fazer a derivada desta função duas vezes em relação a x de 1. Desta maneira, o resultado da derivada equivale a RT, que multiplica 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, ou 1 menos x1, menos 2a mais 6b, que multiplica x2 menos x1. Do critério que nós vimos acima, esta função deve ser menor que zero. Então, agora nós iremos buscar os valores de x de 1 e x de 2 que respeitam esta condição. Então, a partir de agora, nós iremos utilizar esta planilha em Excel para a resolução do exercício de forma gráfica. Você pode baixar esta planilha indo nos comentários deste vídeo e clicando no link específico. Você pode observar que nós temos um espaço específico para colocar o valor do R e a temperatura. Nesse caso, o R vale 8,314 e a temperatura é de 20 graus Celsius, mas nós temos que transformar para Kelvin, então somamos com 273,15. Os valores dos parâmetros A e B correspondem a 6.349 Joule por mol e menos 384 Joule por mol. A partir de agora, nós iremos colocar uma análise em relação à fração do componente número 1, indo de 0 a 1. Então, vamos colocar a fração 0 e colocar incrementos de 0,05.
nós podemos marcar essas duas células e arrastar até a composição de 1, e para calcular x2, nós faremos 1 menos o valor da célula anterior. E aí nós podemos clicar neste quadradinho aqui do canto, e nós temos os valores de todas as composições. A partir de agora, nós iremos colocar a função que nós deduzimos há pouco no exercício, e que agora é exibida na sua tela. Então, nós vamos colocar aqui um igual, vamos colocar o valor do R e pressionar o F4 para fixá-lo, vezes a temperatura, também pressionamos o F4, vezes, abre parênteses, 1 sobre a composição de x1, mais 1 sobre a composição de x2. Observe que a célula de x2 é F5, menos 2 vezes o valor da constante A, e fixamos com o F4, mais 6 vezes o parâmetro B, e fixamos com o F4. Multiplicando ainda por, abre parênteses, x de 2, que nesse caso é a célula F5, menos o x de 1, que é a célula E5. E agora nós podemos arrastar para as demais composições. Como você observa no gráfico ao lado, entre esses dois pontos, nós observamos que o valor da função, ou seja, a derivada à segunda da energia de Gibbs molar em relação a x de 1, é menor que zero. O primeiro valor equivale a 0,225 e o segundo valor 0,706. Isso significa que entre esses dois valores nós temos a separação espontânea desta mistura em duas fases líquidas. Se você comparar com o valor de x1 que nós obtivemos no exercício de número 1, os pontos referentes ao equilíbrio líquido-líquido equivalem a 0,11 e 0,87. Esses dois valores, um é inferior ao valor encontrado neste exercício e o outro é superior. Isso mostra que esses dois resultados estão presentes não na curva binodal, e sim na curva espinodal. De maneira gráfica, nós temos o seguinte comportamento do diagrama do equilíbrio líquido-líquido. Na temperatura de 293,15 Kelvin, este ponto equivale a x de 1 na fase alfa, ou 0,11, e este ponto equivale a 0,87. No exercício de hoje, nós descobrimos o valor de 0,225 e 0,706. Esses dois pontos encontram-se sobre a linha espinodal, enquanto os pontos em laranja encontram-se sobre a linha binodal. Nesta região, achurada pela curva azul, o sistema encontra-se em instabilidade. Qualquer ponto dentro desta região vai se separar espontaneamente em duas fases. Já na região entre a linha binodal e a linha espinodal, o sistema encontra-se numa condição metaestável e possivelmente ele não se separará em duas fases líquidas sem uma perturbação adicional. E por fim, nessa região em amarelo, a região identificada como região monofásica, onde as duas espécies encontram-se em apenas uma fase líquida, nós temos a condição estável, ou seja, nessa região ela não se separa em duas fases. E assim nós concluímos este exercício. Espero que tenha ficado claro para você a determinação do critério de instabilidade e também a sua localização no diagrama de fases. Se você ficou com alguma dúvida, por gentileza, deixe nos comentários. E se você gostou dessa explicação, não esqueça de deixar o seu like.